Oi, gente, como vocês estão? É, Essa é a nossa 12ª aula. O tema é América Inglesa. Na aula passada, a gente falou sobre o Iluminismo, que foi um movimento contra o absolutismo, que foi uma iluminação na cabeça das pessoas para sair daquele regime de um só rei, né, comandando toda a região, porque isso não dava certo. Hoje a gente vai mudar já um pouquinho o rumo do assunto, porque a gente vai falar da América Inglesa. Eu já cheguei a falar alguma coisa sobre nas aulas anteriores, por exemplo, na reforma religiosa, que na Inglaterra a religião anglicana era muito, como é que fala? Autoritária. Quem não era da religião anglicana sofria perseguição, sofria morte, né? Enfim, então essas pessoas que não eram da religião anglicana, chamados puritanos, que eram os cristãos, que eram os é, que seguiam outras religiões, né, em geral, eles eram perseguidos. E para eles continuarem a ter uma vida boa, eles decidiram ir para outro lugar. E então eles saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, o que hoje é os Estados Unidos, né? Então, chegando nos Estados Unidos por volta do século XVII, eles começaram uma colonização naquela região. Já tinha gente ali morando, lógico, né? Mas então eles começaram a colonizar a região e essa colonização ficou conhecida como as 13 colônias, ficou dividida em 13 colônias. Que são formados pelos puritanos, né, que eram quem não era da religião anglicana, e também vítimas do cercamento. O cercamento, como o próprio nome diz, foi um cercamento. Tipo assim, quando as pessoas da alta sociedade começaram a cercar as regiões onde já, lá na Inglaterra, onde já haviam habitantes, para tomar para eles. Quando o governo da Inglaterra começou a pegar regiões de terra que já tinham habitantes, simplesmente pegaram para eles e essas pessoas não tinham onde ir. Esse foi o cercamento, resumidamente, né? Houve esse processo de colonização nessa região e ficou dividida entre norte, centro e sul. Essa área aqui em rosinha são as colônias do norte, a amarelinha são as colônias do centro e as verdinhas são as colônias do sul, como está aqui na legenda. As colônias do sul, elas eram bem marcadas pela cultura do tabaco, principalmente elas cultivavam muito tabaco. Era uma agricultura baseada, além do tabaco, que era o principal produto, algodão, arroz e anileiras. Houve o surgimento da expressão plantation, né, que eram os latifúndios com mão de obra dos indentured servants. Essas pessoas, esses indentured servants, eles eram as pessoas que saíram da Inglaterra, foram em direção às 13 colônias em busca de uma vida melhor, mas acabaram que eles chegaram lá, serviram só de mão de obra, com um salário muito baixo, e depois ainda, como nos latifúndios era necessário mais mão de obra, começou a ser pega mão de obra da África. Então, além disso, houve também a mão de obra escrava. Foi uma colônia de exploração, basicamente. Os latifúndios eram as grandes fazendas, né? Então, quem trabalhava nessas grandes fazendas eram os escravos e pessoas que recebiam uma michuruca por isso. Então, por isso ficou conhecido como uma colônia de exploração. E as colônias do sul ficou conhecida como uma sociedade escravista latifundiária. As colônias do norte ficaram conhecidas como a Nova Inglaterra.
porque foi onde as pessoas realmente conseguiram um desenvolvimento melhor. As colônias do norte começaram com a chegada do navio Mayflower, que significa flor de maio. O navio ele saiu da Inglaterra e foi em direção ao Novo Mundo, que era como eles chamavam as 13 colônias, que era onde eles teriam uma nova vida, né? Essa saída do navio aconteceu em 1620, tem a ver com o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que a gente sempre vê em filmes, em séries, seriados, porque um ano depois da chegada desse navio, o navio chegou em 1620, em 1621, para comemorar um ano da chegada dessas pessoas ao Novo Mundo, começou a ser celebrado o Dia de Ação de Graças, que ficou marcado como a chegada dessas pessoas para o Novo Mundo. Então, até hoje, eles comemoram esse Dia de Ação de Graças. Nas colônias do norte, diferentemente das colônias do sul, não tinham terras férteis, não tinham grandes fazendas, plantações. Eles estruturaram mais a construção naval e a pesca. A mão de obra era assalariada, então eles não tinham mão de obra escrava. Eles mantinham atividades comerciais internas e externas, então eles produziam para eles mesmos, para vender entre eles mesmos, mas também vendiam para outras terras, para outras regiões. Foi uma colônia de povoamento, porque se estruturou muito melhor que as colônias do sul. E houve também, né, em relação às atividades comerciais, o comércio triangular. Eu vou falar, acho que aqui nesse próximo slide, tem a representação do que foi o comércio triangular. As colônias do norte vendiam pescado e cereais para as Antilhas Francesas, que são essas ilhas aqui. As Antilhas Francesas forneciam melaço para colônias do norte, melaço ou açúcar. O melaço ele era usado para produzir rum. O rum ele era vendido para a África e, em troca desse rum, a África fornecia escravos para as Antilhas Francesas. Não para as colônias do norte, mas para as Antilhas Francesas. Então, por isso que chama comércio triangular, porque engloba essas 3 regiões e eles tinham um comércio que auxiliava uma outra região. As colônias do centro, eu coloquei aqui centro entre aspas, porque na verdade em vários lugares vocês vão encontrar ou essa divisão norte, sul e centro, ou vocês vão encontrar apenas norte e sul. Tá certo também, as duas maneiras. Mas o que acontece? Quando há só a divisão entre norte e sul, as colônias do centro são consideradas colônias que fazem parte do norte. O sul fica só com as colônias do sul, né, nessa divisão só de norte e sul, e o norte engloba as colônias do norte e do centro. As colônias do centro era uma região já colonizada, já descoberta por outros povos, pelos holandeses, suecos, alemães e escoceses. Eles tinham predominante a agricultura de cereais e pequenas propriedades estruturadas também. Houve desenvolvimento, né, nessas colônias, como eu comentei, principalmente nas colônias do norte, que tinham uma visão mais à frente. As colônias do sul já era mais baseada ainda em agricultura, em mão de obra escrava, era meio retrocesso. As vilas coloniais se transformaram em cidades, nas cidades que a gente vê hoje, fizeram surgir escolas. Uma dessas escolas hoje é a Harvard, né, que a gente conhece, bibliotecas, jornais, imprensa. Houve, a partir dessas colônias, a criação da nação americana, que a gente conhece hoje. Mas em relação à Inglaterra, existia o Pacto Colonial.
Por que eu coloquei apenas teoricamente? Esse pacto colonial é o pacto que a Inglaterra fez com essas 13 colônias, que as 13 colônias só podiam ter comércio com a Inglaterra, fazendo, obviamente, a Inglaterra enriquecer, tendo quem comprasse. Só que, como a gente viu anteriormente, as 13 colônias não faziam um comércio só com a Inglaterra. Elas faziam comércio com quem elas quisessem. Então, elas tinham uma certa liberdade, entre aspas. É por isso que esse pacto colonial é apenas teórico, não era colocado em prática. Então eles começam a ter motivo para querer a independência das 13 colônias. Cada vez que as 13 colônias se desenvolviam mais, o governo inglês queria ter mais controle sobre eles, para assim poder enriquecer cada vez mais. Então os ingleses, quando descobriram que as 13 colônias faziam comércio com outros territórios, eles quiseram favorecer os produtos ingleses, obviamente, e criaram vários impostos e leis e taxas para inibir esse comércio com outras regiões. Por exemplo, a Lei do Melaço, de 1733, que foi impostos pesados sobre o melaço que vinha de outras regiões, por exemplo, das Antilhas, e que diminuíram assim a produção de rum. E aí, quando eles diminuíram a produção de rum, eles não conseguiam ter mais aquele comércio forte com a África. Houve também a Guerra dos 7 Anos, que foi o expansionismo inglês sobre as terras francesas. Então, aí a Inglaterra já começa a ter um conflito com a França, mas acabou que a Inglaterra conseguiu esse expansionismo, conseguiu expandir as terras inglesas. A Lei do Açúcar, de 1764, é similar à Lei do Melaço. Altos impostos sobre o açúcar, o café, vinho e a seda, que vinha de outras regiões. E a Lei do Selo, impostos sobre documentos, sobre jornais. Então a Lei do Selo era basicamente uma censura. Lógico que os colonos, né, eles não ficaram satisfeitos com todas essas taxações impostas. Então foi quando aconteceu o incidente do chá, que também ficou conhecido como Boston Tea Party, que aconteceu em 16 de novembro de 1773. O que aconteceu? A venda de chá inglês na colônia era por um preço reduzido em relação à venda de chá de pessoas que cultivavam ali mesmo. O chá inglês era mais barato que o chá que era cultivado ali mesmo, né, nas terras. Então prejudicava os comerciantes locais. Então os colonos assaltaram o navio que vinha o chá inglês e jogaram toda a carga de chá no mar. Lógico que a Inglaterra reagiu criando as leis intoleráveis, né? A reação dos ingleses ao incidente, entre aspas, porque foi um ataque planejado. Essas leis intoleráveis foi a ocupação dos portos das 13 colônias por tropas inglesas, impedindo que chegasse ou saísse produtos para outras regiões que não fossem a Inglaterra. Então eles estavam cada vez ficando mais insatisfeitos com a Inglaterra. Isso daqui é uma representação do incidente do chá. Os colonos jogando as caixas de chá no mar, né? Aqui o povo comemorando. Então os colonos eles começaram a querer um acordo com os ingleses, porque eles viram que a situação estava começando a ficar feia. Então eles começaram com os congressos da Filadélfia. O primeiro congresso da Filadélfia aconteceu em 1774, onde foi realizado com um representante de cada colônia. Cada colônia tinha um representante participando desse congresso. Eles exigiam igualdade civil entre os ingleses e os colonos,
ou seja, sem benefícios maiores para os ingleses, para os, para os ingleses do que benefícios para os colonos. A Inglaterra, obviamente, não aceitou, porque a Inglaterra queria o melhor para o próprio povo, né? Então, os americanos começaram a boicotar produtos ingleses. No segundo Congresso da Filadélfia, em 1776, houve um conflito direto entre os ingleses e os americanos, uma batalha, né? Foi um conflito direto, houve mortes, tudo mais. Foi discutida, né, depois desse conflito, foi discutida a Declaração da Independência. Então, eles mostraram que eles tinham a intenção de ser independentes. A Guerra da Independência aconteceu realmente quando, né, o exército americano começou a ser estruturado. Ele foi controlado por George Washington. Os colonos, ou os americanos, venceram em 1777 a primeira batalha, em Saragota. Benjamin Franklin foi mandado para a França para negociar uma aliança, e a França aceitou essa aliança, porque a França já tinha ali um atrito com a Inglaterra, e mandou uma tropa comandada por Marquês de Lafayette. Além da aliança com a França, os americanos conseguiram apoio da Espanha e da Holanda. O fim da guerra aconteceu em 1781, com obviamente a derrota dos ingleses, porque eles não suportaram toda essa aliança, né, contra eles. E eles foram obrigados a assinar o Tratado de Paris, que foi a Inglaterra reconhecendo que os Estados Unidos eram independentes. Depois dessa Guerra da Independência, né, houve a assinatura, a aprovação da Constituição de 1787 nos Estados Unidos, que teve como principal autor Thomas Jefferson, e ele defendia a democracia liberal. Ele se baseou nos 3 poderes de Montesquieu para escrever essa Constituição. Ela foi aprovada em 1787 e ela fornecia liberdade econômica e direito à propriedade para todos as pessoas, para todos os americanos. Então, os Estados Unidos ficou conhecida como uma República Liberal Democrática Federativa. Essa democracia, aí entre aspas, porque naquela época, em 1787, a sociedade tinha outra mentalidade, né? E essa democracia era entre aspas porque não dava direito aos índios, mulheres, analfabetos, então dava direito mais para quem era da alta sociedade, para quem era homem, mas já foi uma grande conquista para eles. Eu trouxe aqui isso aqui é uma representação, né, de quando foi aprovada a Constituição, aprovada e assinada. Eu trouxe uns exercícios para resolver com vocês. Esses exercícios estão na folhinha de teoria. Além deles, eu trouxe 2 exercícios aqui. E além desses 2, tem mais 3, porque essa semana não vai ter lista no Que Mágico. Eu preferi passar por aqui os exercícios. Então, esses 2 eu vou resolver com vocês. E tem mais 3 para vocês resolverem sozinhos, né? E se tiverem dúvida, podem falar comigo. Observe as colunas abaixo. Então, são 2 colunas, né, divididas entre as colônias e os aspectos de cada uma. A pergunta é para relacionar as 2 colunas. A letra A. Monocultura baseada em produtos tropicais de exportação para a Europa e utilização de força de trabalho escrava africana. Quem utilizava força de trabalho escrava africana eram as colônias do sul. Então, a 3 aqui a gente já relaciona com a letra A. Deixa eu ver. Aqui, ó, 3A. Esses exercícios, eles são bons porque a gente já consegue fazer por eliminação. Por exemplo, a 3A
As únicas duas alternativas são a A e a C. Então, a gente consegue decidir só vendo mais uma. A B. Caracterizada pela policultura e pela produção manufatureira, fomentando o mercado interno. Essa aqui é uma característica que movimentava o mercado interno, né? É da colônia do norte. Então, a gente vem aqui. A 3 é a B é a 1 e a que sobrou é a 2, C a C, né? As colônias do centro serem essas. Então, a resposta da 1 é A. A outra questão. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses, perseguidos por suas ideias políticas e por suas crenças religiosas, abandonaram a Inglaterra, fixando-se na costa leste da América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. A colonização inglesa nessa região foi facilitada pela propagação das ideias iluministas que preconizavam a proteção e o respeito aos direitos naturais dos governados? Não. As ideias iluministas não preconizavam a proteção e o respeito aos direitos naturais. Pelo contrário, as ideias iluministas eram a favor desses direitos. Pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão metropolitana. Sim, os puritanos, né, como eu disse, eram as pessoas que eram perseguidas e então eles queriam essa liberdade de poder seguir a religião que eles quisessem, ter o pensamento que eles quisessem. Então foi por isso que eles mudaram, então por isso que eles foram para o novo mundo, né, como eles chamavam. Então a 2 é a B. Na próxima aula, a gente vai falar do início da Era das Revoluções, começando pela Revolução Industrial. É um assunto muito importante, né? Como todos os outros. Se ficou alguma dúvida, podem falar comigo. Estou disponível todos os dias, qualquer horário que vocês quiserem, principalmente nos dias das nossas aulas, quinta-feira. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Bons estudos!